O Papo.com de hoje vai abordar um tema polêmico em nossa sociedade: o uso das medicinas alternativas naturais em práticas religiosas, principalmente a bebida sacramental feita a partir de duas plantas, a ayahuasca. Para falar sobre esse tema, está aqui em nosso estúdio o facilitador do uso do Santo Daime, Guilherme Azevedo, que ministra rituais terapêuticos no Centro Espiral Ascendente. Olá, Guilherme, muito obrigada por participar do nosso programa hoje. Olá, Mariana, muito obrigado por estar aqui. Primeiramente, eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre a história da religião Santo Daime e como, então, nasceram as vertentes dessa religião, as vertentes espirituais dessa religião. Primeiro, é importante a gente entender de onde vem a ayahuasca, né? Que o Daime, ele vem daí ele puxa dessa história, né? Originalmente, essas plantas que a gente faz o sacramento, que é a rainha e o jagube, né? Uma folha e um cipó, o elemento feminino e o elemento masculino, eles não estavam impressos nessas plantas na Terra, né? É importante a gente entender que a espiritualidade que lida com a guiança na Terra, em algum momento, entendeu que era preciso imprimir essas propriedades conscienciais nessas plantas. Então foi feito isso cerca de 40 mil anos atrás, né? Essas plantas são muito mais antigas. E aí, a partir daí, os pajés de tribos da Amazônia, né? Da Amazônia não apenas brasileira, mas a Amazônia peruana, a Amazônia colombiana, né? Toda aquela região ali da floresta, começou a ser inspirado a usar, né? Inspirado intuitivamente, mediunicamente a usar essa medicina. Então teve 40 anos aí, 40 mil anos aí mais ou menos, de uso xamânico dessa história, né? No início do século passado, o Irineu Serra, José Irineu Serra, que foi um santo brasileiro, um ser iluminado brasileiro, né? Considerado ser iluminado brasileiro, cristão, médium cristão, ele foi conduzido até a Amazônia, a vida dele conduziu ele até a Amazônia, por essa guiança espiritual, onde ele teve acesso a essa tecnologia, a ayahuasca, só que ele trouxe a leitura de toda essa ritualística para a visão cristã dele, né? E trouxe essas práticas dentro da visão cristã para a sociedade, né? E aí, a partir dessa visão cristã e desse contato com a sociedade e dessa abertura de consciência que essa bebida traz, né, que essa alquimia traz, começou-se a unir as religiões, de certa maneira, né? Criando uma visão mais amplificada, sem separar as visões diferentes. Então, a espiritualidade se apresentou de maneira diversa para o Daime, de uma maneira geral. Ou seja, não importa se a guiança toma um formato parecido com a Umbanda, não importa se a guiança toma um formato parecido com a cultura yogi oriental ou se com a cultura angélica, não importa, né? O Daime, ele apresenta todas essas versões, assim como guiança, que vem para ajudar a gente a se trabalhar, né? E aí, a partir daí, outras casas começaram a fazer uso dessa bebida também, porque tinham essa visão mais universalista da espiritualidade, né? Tem casas espíritas que usam o Daime, a bebida o Daime, né? Tem casas de yoga que usam o Daime, né? Tem lugares cristãos que usam o Daime, né? Hoje tem essas vertentes extremamente variadas, assim, que usam essa frequência do Daime. E tem outros lugares que usam a frequência ainda da ayahuasca, né? Que não traz essa visão cristã inicial, né? Que traz a visão mais xamânica mesmo, indígena, né? De uma cultura mais voltada para as tecnologias que vêm da floresta mesmo. E o que prega a vertente Santo Daime? A religião Santo Daime?
A minha experiência com a religião Santo Daime, ela não é tão extensa, né? Porque eu faço parte dessas linhas, dessas remanescências, né? Mais universalistas. Mas o que eu percebo que o Daime prega e que acaba sendo reflexo nessas outras vertentes é, em primeiro lugar, a união. Em segundo lugar, o respeito pela diversidade, né? A espiritualidade enquanto uma autorresponsabilidade, né? A espiritualização enquanto você tomar uma autorresponsabilidade, ou seja, um ponto principal do Daime é invocar o servir, né? Entender que você se está se melhorando, se trabalhando para que você possa colocar a sua força a serviço do todo, né? Sua força mental, sua força emocional, sua força espiritual. E para isso a gente precisa quebrar os preconceitos. Para isso é preciso se unificar. Para isso, inclusive, é preciso que se quebre essa noção de religião, que é separatista, e que se abra para uma noção de espiritualidade, que é inclusiva. Nossa equipe de reportagem visitou o Espaço Angatu, onde o Guilherme atua, e nós vamos dar uma olhadinha. Entre as religiões e filosofias que fazem uso de medicinas naturais alternativas está o Santo Daime, que é uma doutrina religiosa surgida na Amazônia no início do século XX. Seus rituais têm como base um chá sagrado e enteógeno, o chá de ayahuasca, que é originário da cultura indígena e usado há mais de 3.000 anos, segundo nativos do Acre. Ele possui uma composição psicoativa, capaz de elevar o indivíduo a um nível superior de consciência. Não tem nem palavras, assim, foi difícil até descrever o que aconteceu, eu só conseguia falar que eu sentia muita gratidão. O Santo Daime possui fortes raízes musicais e hinos são cantados durante os rituais. Acredita-se que a absorção do chá ocorre através da meditação e da internalização. E foi isso que eu tirei daqui, que não importa onde eu esteja no mundo ou qual é a sensação que está dentro do meu peito, eu não estou sentindo isso sozinho. Como você interpreta o preconceito ainda existente em volta dessas medicinas naturais, principalmente o Daime? Nós vamos agora para o intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o Papo.com e o nosso convidado hoje é o Guilherme, facilitador do uso do Santo Daime, que ministra rituais utilizando a bebida sacramental feita a partir de 2 plantas, a ayahuasca. Ele estava nos contando como se dá o uso das medicinas naturais em práticas religiosas. E agora nós vamos abordar o tabu que existe em torno dessas práticas. Bom, Guilherme, então, como você interpreta esse preconceito ainda existente em volta dessas medicinas naturais, principalmente o Daime? Tá bom. Veja bem, né? Existem 2 lados aí nessa história, né? Um é o lado pessoal e outro é o lado cultural, né? No lado pessoal, se a gente analisar preconceito, o que significa preconceito? Significa um conceito formado antes de se conhecer alguma coisa, né? Um pré-conceito. Né? Ou seja, coisas mentais, neuroses que são criadas a partir da falta de experiência. Né? No lado social, a gente está num momento cultural mesmo em que é normal se drogar. Né? O ser humano se droga o tempo inteiro. O ser humano consome produtos que são alguns legais, né? Alguns legalizados, outros não. Né?
mas que servem como amortecedor para não se enxergar a verdade sobre si. Né? A gente comemora a nossa vida enchendo a cara, bebendo, né, se embriagando o tempo inteiro, açúcar e várias outras coisas que são abafadores da gente realmente enxergar as nossas verdades. Né? E aí a gente tem uma tendência a, inconscientemente, achar que as medicinas naturais também são coisas como essa, causam esse tipo de efeito de abafar e de distrair a gente. Né? Na verdade é um processo totalmente contrário. Assim. Só que o medo de assumir para si que eu me drogo, o medo de assumir para si que eu faço de tudo para abafar a verdade, né? De olhar para o meu subconsciente, ver exatamente onde é que eu tenho questões para serem trabalhadas, faz com que eu aponte para fora, aponte para a medicina, no caso para o Daime e para outras medicinas naturais, que eu sei, que o meu subconsciente sabe que essas medicinas vão me ajudar a enxergar essa sombra que eu não quero assumir para mim, né? Então vai apontar, na verdade, aquilo que tem que se trabalhar dentro. Né? A maioria das pessoas que tem dificuldade, que tem preconceito, que tem, em relação ao Daime, que tem essas ressalvas, são as pessoas que eu vejo que que fazem uso dessas drogas lícitas, né, constantemente. Remédios, medicamentos, farmacêuticos, que por aí vai, mas que são abafadores. Né? A grande maioria. As pessoas que não bebem, que não fumam, que estão verdadeiramente abertos à espiritualidade, a olhar para a verdade, geralmente são pessoas que não têm essa questão. Isso é a minha experiência particular, de pessoas que chegam para mim. Assim, né? Precisa de grandes explicações quem está nesse local de, entre aspas, uma hipocrisia mesmo em relação a se olhar para dentro, se olhar mesmo internamente, profundamente, com verdade e com honestidade. Quais são os ingredientes da ayahuasca e como se dá o preparo dessa bebida? Tá. Existem dois tipos de ingredientes, né? O que a gente chama dos ingredientes que são femininos e ingredientes masculinos. Na verdade, o feminino é apenas um ingrediente que é o DMT, né? É a molécula que é considerada hoje a molécula da alma. A única molécula que existe em comum entre todos os seres vivos da Terra. Desde a ameba, desde o ser unicelular até o ser humano, existe o DMT. E é essa molécula que é responsável por essa sensação de unidade, essa sensação de conexão entre todas as coisas. Né? Que é demonstrado muito no amor. Né? Quando a gente tem amor por alguém, a gente se sente conectado a essa pessoa, ou a esse ser, ou a essa entidade. Né? Então, no nível químico, o DMT é responsável por essa sensação. Né? E a gente produz DMT no nosso cérebro, na nossa glândula pineal. Né? Então, temos já. O outro é uma série de alcaloides, vários alcaloides, dezenas, na verdade, que eles são responsáveis por desbloquear os bloqueios que a gente cria na nossa pineal para que a nossa pineal não possa trabalhar. Né? Então, assim, o que, na verdade, essas duas substâncias alquimizadas, quimicamente falando, fazem é desbloquear a nossa glândula pineal para que a nossa glândula pineal possa trabalhar 100% durante um período curto de tempo para receber as informações necessárias para a conscienciação. Né? Mas a alquimia do Daime, ela vai muito além da química. E a gente está alquimizando essa substância num nível energético a partir, dessas substâncias masculinas e femininas, ou seja, da energia masculina com a energia feminina, mais com a alquimia do fogo, da fornalha, mais com a alquimia da água, né, da água pura, mais com a alquimia, os vegetais, né, e, além disso, a alquimia etérica, né, o elemento etérico, que vem a partir do pensamento e das vibrações que são irradiadas durante a alquimia, durante a feitura, né, do Daime. Que não é uma coisa rápida, não é um chá. Chá é quando você pega uma água quente e você coloca junto com ervas. O Daime não é assim. Né? O Daime você prepara durante dias de meditação, de cantos, de vibração, de mantras, né? Sendo impressos naquele processo, feito em mutirão com várias pessoas, se conectando com a natureza. Isso não é um chá, isso é uma alquimia.
né? Então, no nível energético, vibracional, o Daime ele é muito mais potente do que no nível químico. A gente quer provar quimicamente que dá certo, né? Mas não é bem assim. Bom, Guilherme, infelizmente nosso tempo é curto e o Papo.com fica por aqui. Queria agradecer a sua presença no nosso programa. Eu que agradeço, Mariana. Obrigada a você que nos acompanhou. Voltamos na próxima semana com mais um Papo.com.